Há 2 semanas nós tratamos deste tema e dizendo que o cristianismo, ele não é uma religião. E nós procuramos tratar de alguns conceitos errados que às vezes existem na igreja, não na estrutura, mas entre aqueles que verdadeiramente creem em Jesus. Nós tentamos comparar as diferenças. Nosso texto base foi Lucas 18, versículo 18, onde um religioso foi conversar com Jesus. E a pergunta dele denota o que a religião ensina, o que a religião pensa. E nós procuramos abordar um pouco esse texto. Certo líder judeu perguntou a Jesus: bom mestre, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? A pergunta dele mostra o pensamento da religião. Toda religião se baseia no que o homem deve fazer, então do que o homem tem que fazer para ganhar de Deus em troca. Religião, em termos simples, é exatamente isso. É o homem fazendo para ganhar de Deus algo em troca. A fé em Cristo não tem nada a ver com isso. É Deus fazendo de graça, por amor, para reestabelecer um relacionamento com Ele. Deus deseja ter um relacionamento conosco. Por isso, então, Ele não deu um conjunto de regras para nós seguirmos, para nós tentarmos chegar até Ele e nos relacionarmos com Ele. Não. Ele, sabendo na nossa condição que era impossível para nós nos achegarmos a Ele, Ele vem e dá de graça o Filho dele, Jesus. E para aqueles que o recebem pela fé, esse relacionamento então que estava rompido é reestabelecido. Todo aquele que crê em Cristo como Salvador e Senhor, todo aquele que verdadeiramente crê no que Cristo fez há 2000 anos, como uma experiência individual, tem então a possibilidade de se relacionar com Deus. A verdadeira fé, então, de acordo com a Bíblia, é um relacionamento e não religião. Conquanto nós façamos parte de uma religião, nós fazemos parte de uma religião que tem, os irmãos que participam aqui da denominação, da congregação ou da comunidade cristã, aqueles que participam da religião batista, presbiteriana, metodista, nós estamos inseridos. Mas não quer dizer, em hipótese alguma, que a fé em Cristo seja uma religião, ainda que nós estejamos em uma religião. A fé em Cristo, ou o cristianismo, é um relacionamento com Deus na pessoa de Cristo. O que é um relacionamento? Definição de relacionamento: ato de se relacionar. O que é se relacionar? Entrar em intimidade com alguém. E nós, os casados, discutir a relação. É ou não é, Vinícius? De vez em quando você faz isso, né? Discutir a relação. É só o Vinícius que faz. Todos nós, eventualmente, vamos passar casados para discutirmos os nossos relacionamentos. Ou a relação. Mas o que é a relação? É um vínculo. É uma ligação afetiva. Cristianismo é uma relação afetiva entre Cristo e aqueles que creem. Isso é fé cristã autêntica. Não é um conjunto de regras
que está numa parede, num livro, para você obedecer, e um dia você vai ver diante desse Deus se você cumpriu aquelas regras para ver se Ele te aceita. Não. A fé em Cristo é um relacionamento. Então a gente vai tratar desse tema, relacionamento. Está claro então, cristianismo é um relacionamento. A questão é, como eu me relaciono com Cristo? Como esse relacionamento se dá? De acordo com a única base que nós temos para mostrar o Cristo que nós cremos, que é a palavra dele. Se eu disser para você que você pode se relacionar com Cristo e tentar apresentar para você de maneira mais clara possível, com uma boa argumentação ou oratória, que você deve fazer isso ou aquilo, e o que eu disser para você não tiver base na Bíblia, por favor, jogue fora. Não somente o que eu disser, mas o que um apóstolo, um patriarca, um pastor, bispo disser. Se o que disserem a você não tiver base na palavra, jogue fora. Porque o Cristo que nós queremos nos relacionar é o Cristo da palavra. E para nós nos relacionarmos com Ele, Ele deixou na palavra dEle, e somente na palavra dEle, como é possível nós nos relacionarmos com Ele. Eu queria então que nós pensássemos juntos 3 bases para esse relacionamento, como ele deve acontecer. O primeiro deles é que o relacionamento com Deus tem, obviamente, que ter um início. Esse relacionamento tem que ter um começo. E não é quando nós nascemos. Não é quando nós nascemos. Eu estou casado há 14 anos e a gente está junto desde do namoro há 18 anos, pela graça de Deus. Isso quem diria é a Carla, lógico, né? E nós temos, pela graça do Senhor, procurado desenvolver um relacionamento. Eu estava fazendo os cálculos, 25 anos atrás, a Carla já existia, minha esposa. Eu já sabia da sua existência. Eu já tinha ouvido falar dela. Eu já a tinha visto, mas eu não a conhecia. Nós temos tratado algumas vezes aqui. Todos nós sabemos que Deus existe. Ouvimos falar dele. Podemos até não saber como, mas sabemos que um dia nós vamos estar diante dele, mas nós não nascemos conhecendo ele. Ninguém, nenhum ser humano, nasce conhecendo a Deus, nasce com um relacionamento com Deus. Precisa ter um início. Não importa se eu e você nascemos em um lar verdadeiramente cristão, não importa se eu e você não nascemos em um lar totalmente desajustado. Há pessoas que nascem em lares verdadeiramente cristãos e que se não conhecem a Cristo. Eu creio que se verdadeiramente são cristãos, ainda que tenham nascido nisso, mais cedo ou mais tarde, vão conhecê-lo. Mas o fato de terem nascido e serem ensinados e criados no caminho, em uma igreja, não quer dizer que elas tenham um relacionamento com Deus. A verdade é o oposto. Nós não nascemos próximos, nós nascemos separados de Deus. Todos nós, eu e você, nascemos separados de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 2, nós vamos ver qual era o nosso estado, para aqueles que creem, e qual é o seu estado se você ainda não teve esse início de relacionamento com Deus. Paulo está dizendo de maneira muito clara: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver,
quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que está agora atuando nos que vivem na desobediência. Este é o relato de todos nós, quando nascemos e ainda não tivemos um relacionamento, o início de um relacionamento com Deus. Os mortos aqui, obviamente, não é mortos fisicamente, porque ele está dizendo, vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados. Vocês estavam mortos em viverem uma prática de pecado. Vivendo pecando, nós estávamos mortos. Mas que morto é esse? Morto espiritualmente. Deus é espírito, a Bíblia diz, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, uma pessoa só pode se relacionar com Deus em espírito. Acontece que todos nós estávamos mortos espiritualmente, então nós não tínhamos relacionamento com Deus. Por que nós estávamos mortos? Porque nós nascemos em pecado e devido às nossas inúmeras transgressões ou pecados, a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, então nós estávamos distantes de Deus. Nós nascemos assim e vivemos assim. Este é o estado de todo ser humano, tenha ele nascido na melhor igreja evangélica do mundo. Nasce pecador. E é só dar um tempinho para ter um pouquinho de consciência do certo e errado que você vai ver ali, por mais que você ensine, tem uma naturezinha ali. Eu estava conversando com os irmãos sexta-feira, e eu estava... De manhã fui ler a palavra, estava orando na sala, o meu filho chegou. E aí ele foi tomar café. E pegou um iogurte. Tirou a tampinha, tomou o iogurte devagarinho, eu estava pertinho. Aí ele pegou a colher e ficou... E olhando para ver, porque eu estava orando, para ver se eu ia ver ele fazer isso. E olha que, pela graça de Deus, a gente tem ensinado, mas a natureza que precisa ser erradicada. Nasceu em um lar cristão, mas precisa conhecer a Jesus. Versículo 3, Paulo vai então dizer, e aí ele começa a entrar naquele início de relacionamento, versículo 3, do capítulo 2 de Efésios, ele diz assim: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Note que Paulo está falando, nós éramos assim, nós fazíamos assim, porque para ele e para aqueles que ele estava escrevendo, esse início de relacionamento já aconteceu. Anteriormente é o que? Algo que a gente vai ver, que é o início do relacionamento. Todos nós, Paulo inclusive, que era um pregador do evangelho, era um pecador também, nasceu assim. Nós vivíamos. O que é viver? Viver na prática do pecado sem ter consciência disso diante de Deus. Ele continua assim, entre eles satisfazendo as vontades da nossa carne, nós estávamos fazendo, vivíamos assim, seguindo os seus desejos e pensamentos. Essas são formas para definir quaisquer tipos ou níveis de pecado. Nós vivíamos pecando, como os outros, que são aqueles que ainda não tiveram esse início de relacionamento. Não teve o começo ainda. E tem gente na igreja que até cita versículo, fala de Jesus, mas nunca teve o início, então vive nessa prática do pecado. A diferença é que na igreja a fachada é mais camuflada. Mas se não passar por esse início, é só fachada. Paulo está dizendo, eu era também, Paulo está dizendo, merecedores da ira. Quem vive no pecado e não teve um início de relacionamento com Deus, não é filho de Deus, está debaixo da ira de Deus. O que precisa acontecer? Versículos 4, 5 e 6. Mas Deus, lembra que religião é o homem,
Mas Deus, só Ele transforma isso. Ele diz, mas Deus, que é rico em misericórdia, misericórdia é para quem não merece. Quem merece não quer misericórdia porque acha que não precisa. Pelo grande amor com que nos amou, a fé em Cristo está baseada no amor dele. Deu-nos de graça, juntamente com Cristo ou por meio de Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. Então está aqui, o evangelho é isso, lembra? Religião é o homem fazendo para ganhar. Fé em Cristo é Deus dando por amor de graça. Para estabelecer ou restabelecer um relacionamento. Versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quem crê nisso, quem tem convicção do Cristo que Ele está dizendo, e que houve um momento na sua vida que você recebeu a Cristo, você teve esse relacionamento iniciado por Deus, não por você. Alguns podem passar isso até logo na infância, é possível, adolescência, alguns vão nascer de novo, crer em Jesus no fim da vida, mas precisa passar por isso. Sem relacionamento com Deus nós estamos, por isso que nós somos pecadores, mas Paulo colocou todavia, ou mas aí. Foi Deus quem teve misericórdia, foi Deus quem nos amou, foi Deus quem deu o seu Filho, foi Deus quem deu a vida, foi Deus que fez tudo. O novo nascimento, que é isso que Ele fez, ou a conversão, ou a regeneração, é um ato exclusivo de Deus. A sua participação é menos zero. Não é nem zero, é menos zero. Se for zero, às vezes pode ter um méritozinho, então, menos zero. E é aqui que começa o relacionamento com Deus. No dia que eu e você, e eu espero que você tenha crido nisso, nascemos de novo. Você já nasceu de novo? Já foi regenerado, convertido? Não importa se você diz assim, eu me converti. Não foi você quem se converteu, foi Cristo. Mas se você disse se crendo que Cristo fez, essa terminologia não importa. O importante é que você tenha sido convertido, crido em Cristo. Como é que você sabe disso? Você tem compreensão disso clara? De que você foi salvo pelo que Cristo fez e não porque você faz ou deixa de fazer para ganhar dele? Você tem convicção de que Ele fez isso lá na cruz? Quando você teve essa convicção, você viu como você era pecador e se arrependeu dos seus pecados? Viu que, Senhor, como o Senhor pode me amar eu sendo o que eu sou? Você tem o desejo de andar e crescer e fazer a vontade dEle, não mais a sua? Você tem observado na sua mente, na sua vontade, desejos e práticas, mudanças? Algumas coisas que você gostava de fazer quando era um pecador, e quando você vê na palavra, você, puxa vida, Senhor, eu não quero mais fazer isso. Essas são evidências de que realmente houve um início de um relacionamento com Cristo. Presta atenção, sem isso, os outros dois vira religião. Sem esse início, se você não tem isso, você tem que falar, Senhor, eu quero isso para mim. Agora, se você crê, então a gente pode andar um pouco mais. O segundo ponto é que um relacionamento com Deus se fundamenta somente na fé. Só na fé. Quando nós falamos de um relacionamento entre pessoas, eu falei o exemplo do meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, é fácil a gente entender. A gente se vê, fala, ouve, se toca. Com Deus, nós não tocamos, não vemos. E se precisar ver,
para crer não é a fé bíblica. É qualquer coisa, menos a fé bíblica. Em um relacionamento ideal, o que infelizmente é bastante raro por causa do pecado, inclusive para cristãos, um casal, e dentro do contexto do casal, para a gente trazer isso para a realidade da intimidade, que o relacionamento com Cristo é um relacionamento íntimo, pessoal. E um casamento, um casal deveria conversar sobre tudo, deveria ouvir um ao outro, deveria respeitar as diferenças, deveria não ter medo de se expor, deveria amar sem reservas, se abraçar, se beijar, se conhecer intimamente. Esse é o ideal. Agora, eu e você sabemos que nos nossos relacionamentos não é plenamente assim. Em um verdadeiro relacionamento entre pais e filhos, irmãos de sangue, amigos, irmãos em Cristo, deveria ser da mesma forma. Relacionamento com abertura, ouvir um ao outro, abrir o coração. Esse é o ideal do relacionamento, seja ele em que nível for. Agora, e com Deus que nós não vemos, como é que isso pode acontecer? Quando Jesus esteve sobre a terra, Filipe, um dos seus discípulos, lá em João, no capítulo 14, nos versículos 8 a 10, ele não estava entendendo ainda a compreensão, ele já era alguém que cria, mas assim como nós, quando nascemos de novo, nós estamos num processo de crescer. Ele vai conversar com Jesus, ele queria ter um relacionamento com Deus. Olha o que ele diz: disse Filipe para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olha lá, o mostra-nos. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, Filipe. Filipe, quem me vê, vê o Pai, vê Deus. Quem me vê, Filipe, vê o Criador do universo. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo para você, Filipe, não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Quer ver Deus? Eu sou. E ele usou isso, e ele foi crucificado porque ele disse: eu sou. Jesus é Deus, ele que inicia o relacionamento. Os discípulos, mas é por fé. Filipe viu Jesus, viu Deus, nós não. Os discípulos tiveram o privilégio de se relacionar pessoal e visivelmente com Deus encarnado. Mas nós ainda não temos esse privilégio de vê-lo. Mas podemos nos relacionar com Ele de acordo com a palavra. Paulo viu Jesus, ele era perseguidor de cristãos, e um dia Jesus, depois de ter ressuscitado, voltado para o céu, Jesus vem e aparece para Paulo. E naquele momento que ele aparece, ele nasce de novo ali. Quando ele vê Jesus, ele nasce de novo, começa o relacionamento com aquele que ele perseguia. Mas Paulo não se pautava nisso. 2 Coríntios 5, 6 e 7. O que Paulo disse para aqueles irmãos lá, que ele está escrevendo para aqueles irmãos, quando ele escreve essa carta para Corinto, para os irmãos de Corinto, era como se ele estivesse escrevendo para nós. É igualzinho, porque aqueles irmãos de Corinto também não viram Jesus. E ele diz assim, portanto, 2 Coríntios 5, 6 e 7, portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, enquanto estamos aqui, porque Jesus está no céu, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vocês e eu, mesmo eu, Paulo, tendo visto Jesus, nós vivemos pela fé. O que é fé? Hebreus 11, 1. Nós vivemos pela fé, mas como é viver
crer e se relacionar com Deus pela fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova, eu não sei como é que dá para provar algo que não se vê, mas é o que é fé, é a prova das coisas que não vemos. Paulo está dizendo assim, vocês não viram Jesus, não veem Deus, não podem tocá-lo, presta atenção, não podem senti-lo, mas pela fé é possível ter um relacionamento com esse Deus. Nós vivemos por fé. Fé no quê? Em uma religião? Não. Fé nele, em Cristo. Ainda que Paulo tivesse visto a Cristo, é ele que está escrevendo isso, então a fé dele, ou o relacionamento dele com Cristo, não se pautava no que ele viu lá no caminho de Damasco. Era por fé. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que o diabo se transforma em anjo de luz. Se aparecer um anjo de luz aqui e agora, e você for dar crédito para ele, e ele trouxer um ensino herético, uma mentira, você não está vendo Jesus da Bíblia. Creia no Jesus da Bíblia, ainda que aconteceu um milagre. Eu vi o pastor Irving Lutzer uma vez numa pregação, ele diz assim, tem uma profetisa aí, e estão dizendo que vão ressuscitar mortos. Eu quero que vocês saibam a partir deste púlpito, que ainda que ressuscitem mortos, se não for pregado Cristo e este crucificado, nós não vamos seguir esse. Mas mesmo que você vê algo sobrenatural, inexplicável, irmãos, o anticristo vai vir com sinais e prodígios da mentira, e a igreja evangélica vai seguir, mas de penca, porque vai ver muita coisa. Nós andamos por fé, não pelo que vemos, ainda que eu não veja nada, ainda que a história evidencie a força da fé. Irmãos, eu e você temos uma Bíblia hoje, para ela chegar em nossas mãos, milhares, milhões morreram, mas não é isso que garante a nossa fé, nosso relacionamento com Cristo. Nós podemos ver milagres, quer dizer então que ele não faz milagres? É claro que ele faz, mas não são milagres. Jesus disse, a palavra diz que se fossem escritos e colocados em livros tudo que Jesus fez, nem todos os livros do mundo caberiam o que ele fez, de tanto sinal que ele fez, e a maioria creu, né? Não creu. Jesus ressuscitou morto com 4 dias fedendo, e nem por isso creram nele. Nós nos relacionamos com ele só pela fé. Eu me emociono quando eu ouço verdades do Evangelho, do que Cristo fez por mim, choro de alegria, mas eu não me pauto nisso. Nós não nos pautamos nisso. Eu tenho que fazer o que para conseguir essa fé? O que eu tenho que fazer para conseguir essa fé? Opa, não. Já vai para a religião, não. Essa fé é dada. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Vocês são salvos pela graça. Deus deu Jesus por meio da fé. Eu coloquei aqui em destaque para você ver o que o texto está dizendo. E isto não é de vocês, não está falando da graça, porque obviamente graça, quando você recebe algo de graça, é óbvio que não é seu. Então ele está falando de outra coisa que ele está tratando, que é o quê? A fé. Tem gente que diz que nós nascemos com um pinguinho de fé. Ainda que nascemos mortos em nossos delitos e pecados, há uma capacidade em nós em crer. Não é verdade. Eu creio que há irmãos que creram em Cristo e eles até acham que foi a fé que eles tinham, aquele pinguinho que eles tinham. Mas biblicamente, a fé é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não sobra nada para nós. E quem que gera fé
em todos os cristãos, em toda a história, quem gera esta fé que é dada? Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, especialmente o versículo 2, que é claríssimo. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ele está falando de crescimento espiritual aqui, com esses termos. Mas o ponto que eu queria que nós prestássemos atenção é esse aqui. Essa carreira que nos é proposta, a perseverança vem dele, vem de Jesus, que é quem? Tendo os olhos fitos ou fixos, não no pastor, não na igreja, não em regras, mas fixos em Jesus, que é quem? Quem é Jesus? É o autor e o consumador da fé que eu e você temos, se nós temos. O que é um autor? É quem criou, é quem gerou. Ele é o autor. Se você crê hoje em Cristo, saiba que não era o pinguinho que tinha, não. Deus gerou a fé em você e em mim para nós crermos. O autor é o originador, o fundador, e não somente ele, não somente isso o autor, mas ele é o consumador, é o que completa, é o que finaliza, é aquele que começou a boa obra. E se ele começou a boa obra, alguns irmãos dizem, Jesus começou, mas você que tem que manter. Não, a Bíblia diz que ele começou, ele termina. Você não começa e nem termina, é ele que começa e ele que termina. Amém. Se começou de verdade, eu e você, se ele começou essa boa obra, se ele gerou essa fé em nós, ele é o autor dela e ele é o consumador. Quem pode algo contra o Deus, Criador de todas as coisas? Ninguém pode. Tá, é ele que dá. Como é que eu recebo essa fé? Ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Como é que Deus que dá essa fé, gera essa fé em mim? Por isso que nós temos que pregar o quê? Evangelho, palavra. Não é baboseira, em nome de Jesus, que é o que mais tem aí. Porque quanto mais pregarmos a palavra de Deus, mais essa possibilidade torna-se real. A fé vem, essa fé que é dada por ele, vem como? Pelo ouvir. Eu estou lendo, estou ouvindo. Então ele gera essa fé. E o ouvir do quê? Da teologia da prosperidade, do apóstolo que tem que fazer isso, fazer aquilo, da cura. Não. A fé vem pela palavra de Cristo, que é o Evangelho. O original, algumas versões vai dizer pela palavra de Deus, mas o original é pela palavra de Cristo. Esta é a fé que eu e você temos se nós cremos, dada por Ele, porque um dia nós ouvimos o Evangelho. Ninguém crê no Evangelho se não ouvir do Evangelho. Eu estava conversando com a irmã, né? Sexta, mas e a palavra diz que aqueles que pregam por essa razão, que às vezes pregam por ganância e tal, não se pregasse o Evangelho. O problema é que a maioria que está aí não está pregando o Evangelho, está pregando de tudo, menos o Evangelho. Agora, se há gente pregando por interesse o Evangelho, mesmo sem crer, esse Evangelho é tão poderoso que independe de quem crê. O poder de Deus está no Evangelho, não mediante a oratória, a habilidade do pregador, mas é um poder nele mesmo do Evangelho. Por isso que um dos testemunhos maravilhosos que eu vi foi de um homem que uma vez estava num país comunista e que era proibido pregar o Evangelho, e ele estava sentado em um trem, e ele viu um pedacinho de papel, e estava escrito, porque Deus amou, só isso, naquele papel rasgado. Ele nunca tinha ouvido falar do Evangelho. Falei assim, Deus amou o quê? Ele foi
buscou, quis saber de onde veio até um dia ele chegar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele homem que só viu Deus amou, sem que ninguém tivesse pregado, ele leu o resto, creu no Cristo que foi dado por ele, e virou um grande pregador da palavra. Isso é milagre. A fé vem pelo ouvir, fé que para salvação, e a fé para santificação. É o nosso terceiro ponto. O relacionamento com Deus deve ter um início. O relacionamento com Deus se fundamenta somente na fé. E o relacionamento com Deus envolve total dependência de Cristo, bem como a ação, ou a nossa resposta a isso. Você não vai crescer num relacionamento com o Senhor quando você ouvir a palavra e não a colocá-la em prática. A capacitação para colocá-la em prática vem dele. Mas se você não colocá-la em prática, você não vai crescer nesse relacionamento, ainda que tenha nascido de novo. Coloquei essa imagem aí, ela é maravilhosa. A gente está falando de relacionamento. A gente não vê Jesus ainda, mas um dia isso aí vai ser possível. Um dia a gente vai ver Jesus, esse que nós cremos só pela fé hoje. Eu creio que essa imagem, ela vai se tornar realidade. Eu quero ser esse aí, que vai poder agradecer pessoalmente Jesus pelo que Ele fez por mim. Nós não podemos ver Jesus ainda, mas pela fé nós podemos andar com Ele. Nós não podemos obedecer a Deus sendo maridos que devemos ser. Nós não podemos obedecer a Deus e sendo as esposas, os filhos, os patrões, funcionários, atletas que eu estou falando dos jogadores de futebol. Eu não posso jogar bola para a glória de Deus sem Cristo. Eu não posso fazer nada do que a palavra dele diz para eu fazer sem Ele. Não posso ser um bom marido. Não posso ser um bom filho, um bom pai, sem o Cristo, que começou, e que agora, Marco, eu comecei, eu vou tratar, eu vou tirar tudo que não é da minha vontade na sua vida, eu vou podar. Quando você errar, eu vou sempre te lembrar, de que ainda que você erre, lá na cruz, tudo já foi pago. Isso é graça, irmãos. E essa certeza é que dá o desejo de querer andar mais com Ele. Sem Ele nós não podemos. Nós já lemos esse texto há um tempo atrás, e ele é tão claro. Jesus está falando para cristãos, para aqueles que tiveram esse início de relacionamento. Ele diz em João capítulo 15, os versículos 4 a 5. Isso é para mim e para você se nós cremos. Ele diz, permaneçam em mim. Ele está falando para os discípulos dele, para nós hoje. E eu vou permanecer em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Olha que figura clara. Tira um ramo de qualquer árvore frutífera, tira da árvore e não dá mais nada. Então ele está dizendo, sem mim, se você não permanecer na videira, a videira é uma figura dele, de Cristo. Vocês também não podem dar fruto, vocês não podem obedecer nada do que eu digo para vocês fazerem, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu não posso ser um bom marido, eu não posso ser um bom filho, ainda que a palavra diga para maridos, amai as vossas esposas. Eu não posso ser um bom pai, não irriteis os vossos filhos. Eu não posso ser um bom empregado e me submeter àquele déspota daquele meu chefe. Eu tenho que me submeter àquele déspota? Tem, porque a palavra diz que toda autoridade, seja boa ou ruim, foi instituída por Deus. Como é que eu posso me submeter sem Cristo? Jesus falou assim, você não pode nada. O que a gente faz é, mesmo tendo crido em Cristo,
Ah, Senhor, agora pode deixar que eu vou dar uma ajudinha para o Senhor. Isso aqui, Senhor, essa parte aqui que é difícil, o Senhor faz, mas essa aqui eu consigo. Sem mim, você não pode, eu e você não podemos fazer nada. Qualquer situação que nós somos confrontados com a palavra que diz, Marco, faça isso. Eu não tenho que fazer por mim, eu não tenho condição, mas Senhor, a tua palavra diz, porque eu te amo, Senhor, porque o Senhor me amou primeiro, eu quero fazer. Me capacita, Senhor. Senhor. E se eu errar, Senhor, se eu errar, tem misericórdia, o perdão já foi dado. De novo, Senhor, me capacita, Senhor, eu te obedecer para a tua glória, não para mim, não para mostrar que eu sou mais espiritual, mas por amor ao Senhor, me capacita, Senhor. Em tudo, em tudo, em tudo. Sem Ele. Ele não está falando para quem é incrédulo, porque quem é incrédulo não precisa crer nele para poder permanecer nele. Ele está falando para mim e para você. Sem Ele, eu e você não podemos nada, absolutamente nada. Eu já ouvi isso. Como é que eu permaneço em alguém que eu não vejo, não toco, não ouço? Pela fé. Como é que é isso na prática? Quando a palavra diz, se encher do Espírito, andar no Espírito, conhecer a verdade não é conhecer, quando você vai olhar lá, o conhecer é como se fosse um relacionamento entre marido e mulher, o relacionamento mais íntimo. Conhecer a Jesus é um relacionamento íntimo. Permanecer em Cristo, levar ao morrer de Cristo, está falando de relacionamento. Esse relacionamento tem uma base, a palavra dele. Não dá para tocar Jesus, não dá para ver Jesus. Como eu me relaciono com Ele? Como a gente se relaciona com Ele, irmãos? Como Ele deixou para nós nos relacionarmos com Ele? Na palavra dEle. Agora, se eu e você não temos contato com a palavra dEle, você pode ter certeza absoluta, você não vai, eu não vou crescer no relacionamento com Ele. Não é possível. Só domingo não vamos crescer nada. Nós não vemos Jesus, não tocamos Jesus, não sentimos. Eu senti a presença de Deus. Isso não existe à luz da palavra de Deus. Eu creio na presença dele. Eu posso me emocionar e posso sentir, não há nada de errado nisso. Mas não é isso. Não é essa a nossa base. Tá, é a palavra. Como a palavra, o que a palavra diz? Primeiro, separe um tempo na sua vida para estar a sós com Ele. Ah, não tenho tempo. Mentira. Se você não tem tempo, então o Senhor, o Salvador, que tirou você do inferno, não é tão importante assim. Arrume. A palavra diz não ter tempo, a palavra diz para nós remirmos o tempo. Sabe que remir o tempo? Joga um monte de porcaria que tem aí e troca por ele. Tempo com ele. Primeiro, um tempo na leitura da palavra. Eu não vejo Jesus. Eu não toco Jesus. Mas eu ouço Jesus. De que forma? Salmo. Todo mundo aqui, quem é crente conhece Salmo 1 e 2. Todo mundo conhece. E a prática disso? Salmo 1, os versos 1 e 2. Primeira prática de andar no relacionamento com Ele é ouvi-lo. Ouvi-lo como? Pela palavra dele, é o jeito que Ele fala com a gente. Ouça Jesus, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. É feliz quem? Esse é feliz quando ele tem a sua satisfação, a sua alegria, está na lei do Senhor. O contexto ali era Velho Testamento, mas para nós é toda a palavra de Deus. Gênesis, Apocalipse, a minha alegria está na palavra dele. E nessa lei eu não somente leio, a palavra diz para nós meditarmos, ler e ruminar aquilo. Prazer, alegria na palavra de Deus.
no contato, meditar na palavra, dia e noite, na domingo à noite. Quanto mais, melhor. Habite ricamente a palavra de Cristo em vós, ela diz. Troca o mundo por Ele. Segundo, separe um tempo, todo dia, para falar com Ele. O Deus Criador de todas as coisas, Ele sabe o que eu e você vamos dizer antes da palavra sair da nossa boca. Mas Ele diz para nós falarmos com Ele. Eu não sei como é que isso funciona, mas Ele diz, e Ele gera relacionamento comigo através, ou por meio disso, eu quero fazer também. Mateus 6,6, nós lemos lá. Jesus está dizendo isso. Note que Jesus, ele não está falando assim, ó, se você, ele está partindo do princípio que esta é uma prática que faz parte da nossa vida. Mateus 6,6. Mas quando você for orar, ou quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. E ele, o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. A recompensa qual que é? Relacionamento com ele. Não entenda isso que vou ganhar alguma coisa, não, isso aí vai ouvir em outro lugar. Recompensar é relacionamento com ele. Prosperidade é relacionamento com Ele, não é dinheiro não. Olha o que Jesus está falando, quando você for orar, Ele está dizendo, se você for orar, é quando você for orar. E Jesus fazia isso ou não, irmãos? Tinha tempo a sós com o Pai, de madrugada. De madrugada é difícil. Você gosta de falar que é difícil, é bom a gente parar, né, Flávio? Não é difícil não, né? De madrugada. Aqui nós fazemos juntos, mas ele fala para eu e ele. Pai, eu não sei o que eu vou fazer aqui, Pai. O que o Senhor quer que eu faça aqui? Pai, me perdoa, eu errei aqui. Pai, me capacita nisso daqui. Pai, eu quero viver para a sua glória, eu quero andar em santidade, eu quero pregar a sua palavra. Eu quero andar com o Senhor. O terceiro ponto para nós terminarmos. Separe um tempo, quanto mais melhor, de maneira equilibrada, para estar com outros irmãos que creem com Ele, que creem nele. Esse é um momento importante, a gente está junto. É mais gostoso quando mais pessoas participam, sem pressa, sem ter que ficar olhando para o relógio, sem ter que estar no meu cronômetro aqui olhando. O melhor momento é quando a gente senta para conversar, que nem quinta-feira, e vamos perguntar que quando Jesus vai voltar, como é que vai ser. Vamos falar disso, né? Não falar da seleção brasileira. Efésios capítulo 5, versículos 18 a 20. Diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Um outro conceito errado, que alguns irmãos pensam, um dia eu vou receber a presença do Espírito, vai ser algo fulminante, batismo do Espírito, e a partir daquela hora eu vou estar cheio do Espírito pro resto da minha vida. Isso não existe à luz da palavra. Encher do Espírito é constante, é viver em Espírito, é andar em Espírito. Algo constante. Agora, como é que eu me encho do Espírito? A palavra diz, falando palavra entre vocês com salmos, e aí os hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Note que ele está falando, não se embriaguem, deixem-se. Ele está falando entre vocês, então ele está falando no que contexto? Igreja. Dando graças constantemente a Deus por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É tão bom. Eu tenho que ir à igreja. Puxa vida, está tão errado isso. Que prazer é estar com a igreja. Que alegria é estar com a igreja. Como é que a gente se dá esse relacionamento com Jesus?
pela palavra dele que traz essas verdades. É claro que a gente está de maneira muito resumida, mas com isso a gente tem o norte. Agora, então a partir de amanhã, 6 horas da manhã, eu vou acordar em nome de Jesus. Não, Senhor, eu fui incomodado pelo que o Senhor falou comigo, me capacita. Eu quero ter, Senhor, e eu vou começar nisso. Não precisa ser de manhã, precisa um tempo, eu quero ter um tempo a sós com o Senhor. O Senhor me lembra, Ele lembra, viu, irmãos? Ele lembra, me capacita. E se não der aquele dia? Não tem importância, o outro dia está lá, até que aquilo se torne uma alegria. É dessa forma que a gente vai se relacionar, falando com Ele, ouvindo, conversando entre nós, nos exortando, vivendo como igreja. Por isso que a gente tem colocado alguns pontos, a gente está mais juntos. Esse é o propósito. Esse é o propósito.